Alô, Cabo Frio, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Está no ar a edição de hoje do programa Sidney Marinho, aqui na TV Litoral News. A imagem da nossa cidade. Tem muita informação ao longo de todo o programa para você. Vamos falar com você que é empreendedor, né? Porque o Sebrae já tem aí a sua agenda para 2019 em pleno desenvolvimento, muita coisa boa acontecendo, muita capacitação, né? E o empresário tendo essa chance de beber de uma fonte de informações de grande qualidade para poder aplicar isso tudo no dia a dia do trabalho, no dia a dia da empresa. Logo mais recebo aqui também a doutora Lídia Rosa, né, a médica da saúde e da beleza, vem trazer dicas importantes para você. Daqui a pouquinho, na sequência do programa, a doutora Lídia estará comigo. E o programa também tem atrações musicais ao longo dessa manhã de sexta-feira para você que está ligado na gente em todas as plataformas, aqui na TV Litoral News, a imagem da nossa cidade, no canal 11 para toda Cabo Frio, nos aplicativos, no site, nas redes sociais, nos canais de vídeo, enfim, onde quer que você esteja, a Litoral News está ao teu lado, levando o melhor da informação de Cabo Frio. Bom, sem mais delongas, né, ao longo do programa a gente vai conversar sobre as questões da cidade, vai conversar sobre as notícias dessa manhã de sexta-feira, mas já quero dar boas-vindas aos meus primeiros convidados, a equipe do Sebrae, está aqui comigo no estúdio, tenho o privilégio e o prazer de receber a Elisandra Weigert, que é analista do Sebrae, da equipe da Ana Cláudia Melo Vieira, aqui na região dos Lagos, e recebo também o consultor do Sebrae, Zoroastro Esteves. Ele volta a Cabo Frio, né? E quando o Zoroastro está por aqui, sinal de que tem coisa boa para poder passar aí para o empresário, para poder passar para o empreendedor. Anota na sua agenda, porque hoje a gente vai falar do Café com Negócios, que é um evento que já vem sendo realizado pelo Sebrae algumas vezes, né? E sempre com um grande sucesso, com temáticas importantes. E a temática desse encontro da próxima semana, no dia 31, quinta-feira, é o planejamento, né? Que é aquela palavrinha-chave que todo mundo sabe que é fundamental, todo mundo sabe que faz parte da receita para as coisas caminharem bem, mas nem todo mundo consegue colocar em prática. Então, o Café com Negócios da próxima quinta tem esse objetivo de levar conhecimento para você e de já começar, né, lá mesmo no evento, lá mesmo no café, a trabalhar conceitos para a tua empresa poder avançar com algumas novidades que a gente vai falar. Os nomes são difíceis, mas se você for parar para pensar, você já ouviu isso em algum lugar. Storytelling, já ouviu? Sabe o que é isso? Ainda não? Você vai saber já. Design Thinking, e como é que aplica isso no dia a dia da empresa? A gente vai explicar tudo isso com a Elise e com o Zoroastro a partir de agora, aqui nesse bate-papo. Gente, bom dia, sejam bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. Tudo bem, Elisandra? Bom dia, tudo bem? Que bom tê-la aqui. É um grande prazer estar aqui novamente. Abrindo o nosso quadro esse ano, né? É Hora de Empreender. Aliás, deveria ter sido aberto semana passada, mas essa virose que pegou todo mundo me pegou também. Fiquei 2 dias, literalmente, com os 4 pneus arriados, e aí a gente transferiu a entrevista com a nossa querida Ana Cláudia para uma próxima oportunidade, onde ela vai falar de tudo, né, que está sendo preparado, mas como o Sebrae não para, né, a gente está abrindo o É Hora de Empreender com vocês. Alegria, desejo todo sucesso, um ano de grandes realizações, viu, Elisandra? Obrigada, para vocês também, para todos os empresários, né, vamos iniciar o ano com pé direito. E trabalhando firme, né? Trabalhando firme. Zoroastro, que bom te receber de novo aqui na Litoral News, sempre uma alegria, bom dia. Bom dia para quem está nos assistindo, né? Eu também agradeço mais uma vez essa oportunidade. E teremos realmente, como você já adiantou, apesar do tema ser um tema bastante conhecido, planejamento, a maneira, o jeito que nós vamos fazer o planejamento, ele é bem diferente, porque vivemos um contexto diferente, uma sociedade diferente, os indivíduos, as pessoas estão diferentes, então isso acaba demandando um jeito diferente de se fazer as coisas, né? Então, quer dizer, nós teremos aí o Sebrae começando, como a Elisandra também destacou aqui, com o pé direito, já agora em janeiro, para as empresas pensarem o seguinte, onde eu pretendo chegar nesses próximos 12, 18 meses, no máximo, né, pensando em planejamento, né? E o que eu preciso fazer? Então, o encontro do dia 31, ele vai exatamente ajudar os participantes a fazer esse planejamento. Isso vai ser feito lá na hora, porque não é palestra, isso eu quero deixar muito claro. É uma oficina, nós chamamos de oficina de cocriação, onde a equipe do Sebrae, vamos ajudar os participantes a justamente desenvolver esse planejamento lá, na hora, entendeu? Quer dizer, a partir dos conceitos que você vai apresentar, cada um vai encaixar esses conceitos na realidade da própria empresa, na realidade do dia a dia do trabalho, Zoroastro? Aí nós estamos falando o seguinte, como eu falei do jeito de fazer as coisas, né? Existem dois métodos que foram misturados, né? E serão utilizados para fazer esse planejamento, né? Esse direcionamento para os próximos 12 meses, né?
Um é o storytelling, que você já mencionou, e o design thinking, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando de contar histórias mesmo. É isso mesmo, né? Contar histórias. Como a gente conhece por na aí. tradução é a literal. De histórias, como se diz, né? Isso. Por quê? Muitos pesquisadores da área de gestão, eles perceberam que, ao contar histórias, você consegue fazer com que a comunicação na empresa seja mais fácil, com menos ruídos, né? Isso também permite que as pessoas fiquem mais engajadas, a equipe, os times, fiquem mais engajadas, mais envolvidas, porque o entendimento em relação ao que a empresa quer, aonde ela quer chegar, o entendimento fica mais fácil, entendeu? Então pegaram essa ideia de contar histórias e levaram para a gestão, entendeu? Aí trouxeram esse nome americano, porque se você está nos assistindo agora e quiser pesquisar sobre isso, se você pesquisar a metodologia de contar histórias, você não vai achar. Mas se você pesquisar assim, quero fazer um planejamento com storytelling, você vai achar algumas coisas. Então, é importante o termo em inglês porque é o que a gente utiliza para encontrar conteúdo. Como é que aplica isso na questão prática, né? Quando a gente fala assim de storytelling, de contar histórias, né? Como é que eu trago isso para o dia a dia da minha empresa para traçar essas metas, para fazer esse planejamento de 12 ou de 18 meses? Como é que se encaixa isso nessa realidade do dia a dia do empresário, Zoroastro? Aí que entra o design thinking, né? O design thinking, quando a gente fala do método, né, é muito mais um pensamento, uma filosofia, uma maneira, né, de você tomar decisões do que exatamente um método no sentido de ter um passo a passo, né? O design thinking tem algumas ferramentas que serão utilizadas nesse encontro do dia 31. Um exemplo simples é o post-it. Post-it, aquele papelzinho amarelo que a gente cola para ter alguns lembretes, né? Então a gente usa do design thinking, muito utilizado design thinking, post-it. A gente usa também o que eles chamam lá de divergência e convergência, que eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, e priorização. Também tem a ver com o que eles chamam de borboletas, né? Que eu vou explicar também mais ou menos como é que funciona, né? Então, o que acontece? Começando aí em relação a, quando eu falo, como é que na prática, né, que foi o questionamento que você fez, né? A gente vai trabalhar esse direcionamento usando esses dois métodos, né? Como é que isso pode funcionar para mim? Isso não está muito distante, isso não é uma utopia, um sonho, uma coisa muito acadêmica, teoria. Não tem nada a ver com teoria. É o seguinte, os participantes vão receber um papel, tá? Esse papel ele vai estar dividido em algumas etapas, começando pelo objetivo, restrições, aí tem lá questionamentos como as ameaças, quer dizer, o ambiente externo, o que ele traz, pensando nesse prazo entre 12 e 18 meses, tá? Aí tem o seguinte, um dos momentos lá o que eu vou ouvir do meu cliente para identificar que eu estou no caminho errado. Tá. E o que eu espero ouvir do meu cliente no final desse período que eu defini aqui, seja ele de 12 meses ou 18 meses, tá? Aí funciona com post-it. Você vai escrever, em cada post-it você vai colocar palavras, uma palavra por post-it. Ao olhar essas palavras depois, você vai ter que construir um texto a partir dessas palavras. Então você consegue construir uma história. Bom, o objetivo da empresa esse ano é melhorar o relacionamento com o cliente e a lucratividade. Aí pode vir, entendendo que o mercado oferece as restrições X, Y, Z, e que no momento que nós ouvirmos que o nosso preço está caro, que o nosso produto não é bom, que o nosso serviço está chegando atrasado, é um momento que nós temos que rever algumas atividades na empresa para chegar no final do ano e ouvir que nós somos uma empresa confiável, nós somos uma empresa assim, uma empresa assado. Então, quer dizer, você acaba construindo uma história, ao invés de chegar e trabalhar de maneira, digamos assim, binária, os objetivos da organização para o período. Então, quer dizer, alcançar um faturamento de X mil reais, sei lá. Isso vai estar lá, no fundo, na empresa, lá, entre quatro paredes, é um objetivo da organização. Mas construir isso com a equipe, essa história, faz com que o time ele fique muito mais engajado, entenda melhor o que a empresa quer. Isso facilita o quê? A execução.
que é o grande gargalo das organizações. Quer dizer, você trabalha primeiro a questão interna para atingir os seus objetivos externos. Exatamente. O caminho é esse. Exatamente, né? O caminho é esse. E no método de contando histórias, né? Quando a gente fala contar histórias, às vezes as pessoas podem até confundir, pensando, então eu vou começar falando Era Uma Vez. Não, não é nada disso. É o formato de texto para dizer o que eu espero esse ano. E quais são os marcos, digamos assim, críticos que eu vou ter que parar e repensar o que eu estou fazendo. A experiência da própria organização pode contribuir nesse sentido? Quer dizer, as histórias da minha caminhada, onde eu errei, onde eu acertei, o que eu preciso otimizar para atender a essa vontade, a esse desejo do meu cliente de enxergar na minha empresa aquele fator tal ou tal, Zoroastro? Aí entra o pensamento de design thinking, que é exatamente você ter um olhar crítico a partir da visão do cliente, do seu cliente, sobre o que o seu negócio está oferecendo, entendeu? Ou qual é o problema que o seu serviço ou o seu produto está resolvendo para mim. Essa é a grande questão, né? Aí, falando um pouco de design thinking, ele vem de design mesmo, né? Dos designers, né? De arquitetos, de designer de produtos, foi criado, a metodologia ela foi especialmente consolidada por um escritório internacional de desenvolvimento de produtos. Né? Então eles perceberam o seguinte, olha, não adianta a gente desenvolver produtos e soluções entre quatro paredes, a gente tem que ver o problema lá na ponta, ver como o nosso cliente ou potencial cliente utiliza o nosso serviço ou produto, e a partir daí desenvolver o produto. Então essa visão do design thinking, o pensamento, ele é muito mais importante do que o passo a passo. Né? Então isso vai ser utilizado nessa oficina do dia 31, que é exatamente a partir dessa visão que você acabou de mencionar. Eu, empresa, já estou aí há 10, 15, 20, 30 anos no mercado, 5 anos no mercado, não sei. Então eu tenho experiência. Eu pelo menos deveria, né? Eu já conheço de maneira crítica os problemas que o meu cliente enfrenta, né? E o que muitas vezes ocorre que faz com que o meu cliente acaba procurando o mesmo serviço que eu ofereço com o meu concorrente. Então, toda essa bagagem, toda essa história, toda essa experiência vai contribuir muito para a construção desse direcionamento, desse planejamento que a gente chama de alta performance, né? Na construção desse planejamento de uma maneira bem objetiva, para que todos saiam de lá com um direcionamento desse período, seja de 12 ou 18 meses, né? Aí na hora o participante quem vai decidir, sair com esse planejamento bem direcionado, bem consolidado, e depois dividir com a equipe, né? Porque eles andam uma questão assim com o número de participantes por empresa, como é que é? O ideal seria a gente colocar no máximo 2 pessoas, né? Porque assim também a gente consegue colocar o maior número de empresas podendo aproveitar, né? Porque tem muita gente que acaba colocando também, né, Sidney, em alguns eventos como esses, funcionários. E a gente sabe que isso é uma decisão, tomar decisão dentro da empresa. É estratégico. Quem decide, né? É quem decide. Então, quem tem que tomar essa decisão são os sócios. De repente, se um dos sócios não pode participar, ou se só tem uma pessoa, de repente ele leva uma pessoa de confiança que ajuda a pensar junto, ajuda a construir junto e também trazer esse histórico da empresa, que normalmente sempre tem alguém dentro da empresa que tem essa informação muito arraigada, ele consegue trazer para tomar a decisão junto. Então, a gente pensa sempre assim, claro que de repente tem alguma empresa que tem 3 pessoas que tomam a decisão, essas pessoas são importantes, são chaves dentro da empresa, não é também tão radical assim. Tá. Mas o ideal é que essa empresa já esteja num nível de maturidade muito maior e que ela já esteja nessa fase de planejamento. Porque o ideal seria assim, se a gente fosse pensar na realidade, o ideal seria que essas empresas já tivessem planejado isso no ano passado e agora já estivessem colocando em prática, executando. Mas a gente sabe que o mundo real é diferente do mundo ideal. Então, o nosso papel é esse, é fazer com que sempre a gente possa startar, dar um início a algo que pode ser melhorado dentro da empresa, dentro da micro e pequena empresa. Então, se eu nunca fiz nada que possa melhorar a minha empresa, se eu nunca pensei no estratégico da minha empresa, é hora de pensar. E assim, o nosso papel é esse, né? Fazer com que em algum momento da sua trajetória, da sua vida, da sua empresa, você possa pensar no planejamento do estratégico da tua empresa. Entendi. E aí a gente vai pensando em eventos, em coisas que a gente possa, por isso a gente pensa em algo que possa co-criar, né?
fazer junto, pensar em temas que são atuais. A gente está sempre inovando, sempre trazendo coisas diferentes. O nosso escritório aqui da região da Baixada Litorânea, da região dos Lagos, é um escritório que traz muita novidade, né? A gente sempre traz e o pessoal fica, como é que você fez isso? É porque a gente está sempre em contato com bons consultores, com pessoas que... O Zoroastro é uma pessoa super atualizada, sempre traz temas diferentes, né? E ele traz isso para a gente, e essa parceria é muito importante, né? Então a gente pensa em coisas diferentes, traz para eles e aí vamos aplicar, vamos colocar na prática o que o empresário pode melhorar. Uhum. O Zoroastro, como a Elis falou, né, tem muita gente que sequer deu qualquer tipo de passo no sentido de criar um planejamento estratégico. Mal sabe o que é isso dentro de uma organização. Quando a gente vai fazer esse planejamento assim pelas primeiras vezes, quando vai começar a caminhar nesse sentido e vai buscar antever os problemas que vão surgir ao longo daquele caminho que a gente quer percorrer para atingir um objetivo tal. Esse objetivo deve ser necessariamente mais ousado, deve ser um objetivo assim que, puxa, para realizar isso eu vou ter que me desdobrar e a coisa vai ter que caminhar, né, 100% para eu atingir aquilo, porque é ousado. Eu estou me propondo uma meta assim, né, extremamente difícil de alcançar. Ou ele precisa ser mais pé no chão, precisa estar mais dentro de uma realidade que seja factível, que seja alcançável ao longo de um período de 12 ou 18 meses. Como é que é a dica que você pode dar para quem está dando os primeiros passos no sentido de planejar e às vezes se vê assim, ousando demais, né? E outras vezes se vê muito conservador demais, muito precavido, muito prevenido demais. O que é o certo nisso tudo, Zoroastro? Vamos lá, eu gosto muito do termo que é assim, os objetivos que desafiem a organização, entendeu? Eu até prefiro o termo ousadia, eu substituo por desafio, tá? Então, quer dizer, objetivos que sejam objetivos desafiadores. Uhum. E vamos olhar o sentido da palavra. Desafiador não é impossível, mas é desafiador. Vai exigir da empresa, da equipe, empresa pequena, a gente sabe muito bem, o empresário ou a empresária vai ter que meter a mão na massa, não existe essa história de ficar totalmente lá no nível estratégico e não entrar na operação, enfim, isso aí tem que é descer utopia. Tem que descer pro play para brincar, tem né? que descer, não dá tem certo, que descer, né? não tem jeito. Você reduz o seu tempo lá na operação, mas você ainda terá, durante alguns anos, alguns bons anos, o seu momento operacional, não tem jeito. Tá. Então, sim, os objetivos precisam ser desafiadores, né? Mas o que acontece muitas vezes, que aí o objetivo acaba ficando entre ousado e impossível, né, de alcançar, é por falta de informação. Muitas vezes existe a gente olhar o fato, o que está gerando, o que gerou a definição de um objetivo inalcançável, né, impossível, que acaba desmotivando todo mundo, incluindo o empresário ou a empresária, né? Eu não tenho muita informação e eu defino a partir do que, assim, vamos falar de faturamento, né? Uhum. Eu vou definir o faturamento desse ano pensando no que eu quero ganhar. Isso não existe. É o mercado que vai dar essa direção. A não ser que eu esteja trazendo para o mercado algo que o mercado não tem. Aí eu posso, sem pudor nenhum, sem qualquer vergonha, colocar um objetivo não só desafiador, como aparentemente, para quem não conhece o que eu estou oferecendo, possível, mas não é impossível, porque eu sou o único a oferecer, eu tenho o que a gente chama na economia de monopólio temporário, de um serviço ou um produto que ninguém mais na região tem. Uhum. Então eu posso sim trabalhar um objetivo bem agressivo, na verdade. Mas o que falta, na maioria das vezes, é informação. Eu defino o objetivo olhando as minhas contas, aí tem uma questão, a gente olhar o fato gerador, a causa raiz de algumas decisões, né? Eu olho o empresário e empresária de micro e pequena empresa, muitas vezes confunde contas pessoais com a conta da empresa, né? Isso é muito comum, muito, né? comum. Muito mais do que devia ser. Exato, é muito comum, né? Destacando que comum não é o certo, mas é muito comum. Então, nessa mistura, eu olho o quê? Eu olho para as minhas contas, as contas que eu tenho para pagar. Eu olho lá as contas chegando, cartão de crédito, escola, plano de saúde, etc. Eu falo, bom, eu tenho que, esse ano, faturar X mil reais para bancar as minhas contas, além, claro, de folha de pagamento, essas questões todas, né?
Então, os critérios para essa decisão são critérios errados. Então, quando a gente começa errado, a gente acaba desembocando e entregando algo totalmente errado, algo que não vai ser alcançado. Então, assim, e tem uma questão relevante. Na hora que você define os objetivos, aí entendendo objetivos aqui, para deixar bem claro, aquele objetivo, olha, faturar X mil reais até 31 de dezembro de 2019, lucrar X mil reais até 31 de dezembro de 2019, algo que seja quase com cheiro de meta, né? Uhum. É importante deixar isso claro, que na hora que define esses objetivos, se nós não buscarmos uma informação do mercado para definir, a gente vai acabar definindo um objetivo, que é o objetivo barra meta, né? Que ninguém vai alcançar. E eu que defini aquele objetivo, eu também sei que ninguém vai alcançar. Uhum. Então, muitas vezes eu me deparo com empresários e empresárias nessa situação que eu falo, é melhor não ter objetivo, não ter meta. Olha que paradoxo, né? Como assim não ter objetivo, não ter meta? Porque se você tem certeza que ninguém vai alcançar, se você não tem um parâmetro para a sua empresa, para a sua equipe, em termos de resultados que precisam ser alcançados, não precisa colocar nada. Tem que ser Vende o que desafiador, for vendido. porém realizável. Né? Exato, perfeito. É essa a ideia. Desafiador e realizável, e mensurável, né? Assim, eu quero ganhar 20% do mercado. Mas como é que você vai pesquisar isso? Como é que você tem essa informação? Em grandes organizações, em mercados menores, conseguem facilmente conseguir entender a participação. Aquela coisa que a gente vê o mercado fazer, vira e mexe, aliás, toda hora faz, né? De fazer uma avaliação, por exemplo, com o dezembro desse ano comparado ao dezembro do ano passado. Isso. Essa é uma medida, assim, adequada para a gente entender o universo que está cercando a gente, senhor Astro? É uma medida razoável, eu digo o seguinte, razoável no bom sentido, né? Ela funciona, você olhar dezembro, você sempre olhar o período anterior, né? Então, normalmente, na definição de metas, né? Desses objetivos, né? Que eu estou falando metas e objetivos com o mesmo significado, tá? Que aí tem várias teorias por trás disso, então não está errado pensar assim, tá? Então o que ocorre? Você vai definir um objetivo, você pode, quanto eu faturei no ano passado, ok? Aí eu jogo agora esse ano. Primeira coisa que você tem que olhar, qual é a previsão de inflação para esse ano? O boletim Focus do Banco Central já lançou essa previsão, 4,02%. Isso tem que estar descontado necessariamente. Você tem que colocar lá. Então, pelo menos 4,2% já tem que colocar a mais para esse ano. Ah, mas eu coloco isso no preço, não sei o quê. A maioria não coloca. Então, vamos lá. 4,2% já de crescimento. Quer dizer, crescimento. Eu estou cobrindo inflação. Aí eu tenho que buscar o seguinte, o setor que eu faço parte, varejo, ele está crescendo quanto ao ano? 10%? 8%? Nós sabemos que o varejo, na verdade, ele nos últimos anos, na verdade, ele está caindo. Está em retração. Exatamente, é uma retração. De aproximadamente 11%, 12%, está nessa casa. E aí? Eu vou fazer um crescimento de 20%? Não vai acontecer. Tem uma previsão de crescimento para esse ano, para alguns setores associados ao varejo, entre 3% e 6%. Então, assim, de maneira bem resumida, né, eu posso pegar esses 4% e olhar, bom, se o mercado vai crescer 5% e eu colocar 5%, eu estou crescendo? Não. Está ficando... Eu estou crescendo com o mercado, eu não estou crescendo. Então, eu tenho que colocar o quê? 6%, 7%. Aí eu estou crescendo. Quanto? 2%. Aí eu estou ganhando o mercado. Então, eu preciso buscar a informação para definir o objetivo. Ou então eu faço como muitos empresários acabam fazendo, empresárias. E na vida pessoal, muitas vezes, a gente toma decisão a favor do vento, né? Bota o dedo assim, para onde está o vento está indo para lá, vou para lá, está indo para lá, vou para cá, entendeu? Tem muito quer dizer, isso na prática acaba acontecendo muito aquela intuição, né? Que nem sempre funciona. A intuição, tem alguns estudos sobre planejamento estratégico, que tem escolas de planejamento. Tem uma escola chamada Escola do Empreendedorismo, que ela fala que o feeling é muito importante ser levado em consideração. Imagina, você tem quantos anos de televisão? Já? Muitos, desde 14 anos de idade. Desde 14 anos, vamos deixar quieto. Então, vamos deixar quieto. Estou virando 4,8 esse ano. Tá bom, então, 40 quilos mais magro, tá indo. É verdade. Então, quantos anos? Então, olha só, esses anos de experiência que você tem com televisão,
não podem ir para o lixo na hora de você pensar no planejamento. Mas imagina, essa escola do empreendedorismo, ela fala isso, tá? É um livro do Mitzi Beck chamado Safari de Estratégia, para quem estiver interessado, ele apresenta várias escolas, né? Então, o seguinte, pega essa sua experiência, coloca umas ferramentas nessa experiência. Então, ao invés de você definir um objetivo apenas no feeling, que vai ficar muito próximo, tá? Muito próximo. Algumas vezes, quando o feeling, digamos assim... Está correto. Tá correto, apurado, né? Tá melhor apurado, etc, né? Mas chega próximo quando ele é melhor apurado, realmente. Pega esse feeling, coloca aí a inflação, coloca aí a taxa de crescimento do setor, aí você vai definir um objetivo muito melhor. Ele tem que ser mais um ingrediente, não pode ser o componente principal da tomada de uma decisão ou do estabelecimento desse planejamento. Né? Não dá para trabalhar só com... É que o feeling muitas vezes é confundido com o achismo, né? E tem uma frase que é muito utilizada pelo Empretec, quem nunca fez o Empretec vale a pena, né? Que se você vai digerindo muita semente de si, né? Se isso acontecer, se isso não sei o quê, de incerteza, né? Acaba nascendo uma planta de acho, uma árvore de acho. Né? Trabalhar com achismo não dá mais. Você pode pegar esse teu feeling / achismo, que o feeling acaba sendo isso, né? Pela experiência que você tem, mas colocar ingredientes, né? Como você mencionou, para poder tomar uma decisão. Digamos assim, não existe uma decisão 100% certa. Qualquer um que chegue para o empresário ou para a empresária falando, faça isso que vai dar 100% certo, toma cuidado, pula fora. É o mesmo que você lançar um produto novo no mercado. Você nunca vai ter a certeza absoluta se esse se esse produto vai ser bom ou não, se vai vingar ou não, né? Então você nunca tem certeza absoluta. As variáveis são muito grandes. São né? muito grandes. Você, na verdade, quem trabalha, por exemplo, com franquia, a franquia lança um produto no mercado e ela determina já quanto você tem que pedir. Ela não te dá opção, muitas franquias não te dá muita opção de dizer assim, você vai pedir quanto você quer, porque ele pode ser, muitas vezes, conservador e pedir menos. Então, ele já te dá uma margem de quanto você deveria pedir. Porque, pelo feeling, é claro, e pela pesquisa, mas você nunca tem certeza se naquele local o produto vai ser bom ou não. Então, isso pode acontecer muitas vezes, mas assim, a ferramenta, ela vai confirmar o teu sentimento, o teu feeling de uma vida inteira de trabalho, né? As ferramentas, as informações. Por isso tem que estar atento a buscar a informação do mercado, do setor, da economia, né? O empresário precisa estar atento, né? O que vocês diriam, né, com a experiência que vocês têm na orientação, analisando os dados, orientando os empresários aqui da região, no teu caso, o Zoroastro já tem um trabalho, né, em nível nacional como consultor do Sebrae. O que vocês diriam para esse empresário de pequeno porte, para o microempreendedor individual, mas para o empresário como um todo, né, com relação aos cenários que estão sendo estabelecidos? Sei que essa é a área mais do Fábio Rain, né, que trata lá dos cenários econômicos, e vai estar com a gente aqui nos próximos dias também, num bate-papo no estúdio, mas queria ouvir um pouco dessa experiência de vocês, beber um pouco dessa água e dividir isso com o meu público, né, para que as pessoas possam se localizar. Porque às vezes a gente ouve dizer assim, está melhorando. Está melhorando, a economia está dando sinais de aquecimento, o cenário hoje é um cenário um pouquinho diferente, outros já são mais conservadores. Não, peraí, vamos esperar um pouquinho mais para ver o que o Paulo Guedes vai fazer lá no Ministério, né, como é que as coisas vão se estabelecer. O que vocês diriam, Elisandra e Zoroastro, para o empresário aqui da região que precisa ter esse norte assim, de uma informação baseada em dados, em pesquisa, em observação? Está melhorando mesmo ou é hora de esperar um pouquinho mais? O que vocês falariam? Posso falar? Olha só, eu vou me apegar a fatos, né? Então, o que acontece? E deixar muito claro aqui, porque sempre acaba caindo em discussões nesse sentido, né? Não tem viés ideológico no que eu vou comentar, deixar bem claro. O Brasil, desde das caravelas, né, sempre teve um Estado muito interventor, né? Um Estado muito presente, participativo. E aqui eu não estou querendo entrar no mérito de governo, isso, governo aquilo, e se foi bom ou ruim, né? Vocês que estão nos assistindo aí vão poder, já devem estar respondendo isso aí, né?
E pela primeira vez nós teremos, pelo menos, a expectativa do mercado internacional, inclusive, um Estado, um governo totalmente liberal. Né? Qual é a expectativa do governo liberal? Historicamente falando, né? É um governo que normalmente reduz taxa, tributos, é um governo que normalmente ele descentraliza o que o Estado faz. Então, quer dizer, muitas questões vão para o mercado, vão sair do Estado. Isso é algo muito claro em governos liberais, aí, historicamente falando. A tendência é que a taxa de juros fique ainda menor. A tendência é que crédito fique, em termos de taxa, mais barato, tá? Mas também na mão do mercado e menos na mão do Estado, né? Me refiro aí a instituições bancárias do Estado. Uhum. E algo que é muito importante a gente perceber, que a escola liberal, que é a expectativa, porque tudo que está sendo dito agora é especulação. É o que você mencionou aí do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, né? Inclusive mudamos o nome, né? Isso já diz muita coisa. Nome né? e atribuições. Exato, né? Isso já diz muita coisa, né? Tem uma frase do Mitzberg que ele fala que o jeito que chamamos as coisas, tratamos as coisas, né? Então, o que ocorre? Do Paulo Guedes ainda não veio nenhuma fala. A reforma na economia, o que vai ser feito na economia, quando o nosso Congresso voltar de férias, que eles ainda estão de férias, é que nós vamos saber o que realmente, o que será realmente, o que acontecerá em relação à reforma. Mas falando da expectativa de mercado, é um país com uma economia liberal, foi inclusive o que o atual presidente falou em 40 minutos lá em Davos, na Suíça, né? O discurso do Paulo Guedes, quando ele assumiu, foi diplomado, acho que é diplomado também. Empossado, né? Empossado, isso. O diplomado é o presidente. Isso. Né? Foi empossado o ministro da Economia. Ele deixou muito claro o foco também, quais serão as prioridades, redução de déficit fiscal, privatização. Então, é o seguinte, o que não for core business, né, do Estado, falando dessa maneira, quer dizer, saúde, educação, segurança e infraestrutura, vai vender tudo, ou vai trabalhar para vender tudo, porque precisa de aprovação do Congresso e etc. Isso tudo vai trazer e reduzir, né, considerando, né, que a gente fala na economia tudo mais constante, conseguindo alcançar uma boa parte desses objetivos, né, isso vai fazer uma economia mais leve para o Brasil, vai contribuir para um aquecimento da economia, tanto em termos macroeconômicos quanto microeconômicos, aí se aproximando mais das empresas. Mas tudo que está sendo dito pela imprensa no momento é especulação. Uhum. Nós vamos só realmente ter certeza do que será feito, de fato, quando o Congresso voltar, que chegarão lá, ó, a proposta para a economia é isso aqui, ó. Vamos fazer a revisão do plano de previdência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, enfim. Mas a expectativa, na minha percepção, em relação, falando da percepção de economista, etc., nós teremos um país com uma economia liberal e a tendência realmente é que fique melhor para todo mundo. Uhum. Eu, como colaborador, funcionário, como indivíduo, eu vou poder ter opções para trabalhar, uma CLT, uma lei trabalhista mais flexível, que já começou no governo anterior, né, que a gente precisava modernizar. Ainda precisa ter algumas alterações, melhorias, né? Isso aí é indiscutível, né? E eu, como empregador, eu também tenho flexibilidade para poder chegar e ter um acordo que seja bom para um colaborador e para a empresa, sem problema nenhum. Isso vai ser bom para o mercado. Então, a expectativa que eu tenho, olhando o discurso, aí estou me apegando a fatos, Uhum. né? Resgatando o discurso do ministro da Economia.
E o que o presidente destacou lá em Davos é que realmente teremos um país, não estou entrando aqui no aspecto político, né, que aí vai ser outro problema para eles resolverem, né? Mas eu vejo um país muito mais competitivo, né? Nada de ficar preso apenas ao Mercosul. Vamos vender para quem quiser comprar da gente, entendeu? Questões como essa, né? Isso aí que eu considero algo relevante e muito promissor para o empresário e para o funcionário, para o colaborador também. Toda a sinalização vai de fato nesse sentido. Há esse fator importante, que é o fator da base de sustentação, ao que parece o momento ideal para fazer todas as reformas, né? Não só a tributária, a trabalhista, a reforma política, enfim, as reformas que o Brasil precisa ver de fato acontecerem, a previdenciária. O momento é esse, né? Um momento de lua de mel, é um momento em que o governo expôs de uma forma muito clara qual é o seu comportamento, qual é o modus operandi, né? E aí o toma lá da cá vai perdendo um pouco de espaço. O Congresso, obviamente, tem que ser ouvido. Os deputados são representantes dos estados, foram escolhidos por nós, dentro de uma proporcionalidade, é assim que se estabelece. E o Senado, né, como casa que tem a representação igual, sem deixar a proporcionalidade valer, também vai dar esse referendo e a gente tem que acompanhar. É um ano realmente de adaptações, é um ano de mudanças, mas, como disse o Zoroastro estabeleceu muito bem, né? É um cenário positivo. Isso se reflete, Elisandra, aqui nas tuas conversas desde o ano passado, já nesse início de ano, com um empresário da região dos Lagos, um empresário da região com quem você tem contato direto, entende dessa forma também, na tua visão? O que eu percebo, assim, a gente atendendo o cliente, né, quando ele vai pedir orientação para uma abertura de um negócio, a gente percebe, assim, as pessoas um pouco mais conservadoras, mas a gente também percebe gente abrindo, isso uma coisa muito comum, as pessoas abrindo o negócio sem muita busca de informação, que eu acho que isso é o mais importante. O empresário ele não está muito preocupado em planejar, em pensar se aquilo vai dar ou não certo. Ele faz muito por impulso, muito por, às vezes, pela experiência dele, né? E quando ele vai buscar uma informação, é uma informação mais rasa, uma informação sobre coisas que ele não domina muito, que é o caso de uma contabilidade, às vezes na definição de um ponto, na escolha de um ponto, mas aí já é tarde, né? Então, eu percebo muito isso nas pessoas que vão buscar informação e o que a gente orienta é que a pessoa tem que estar mais preparada nessa busca de informação, saber o que ela realmente está fazendo, porque às vezes ela está investindo o dinheiro de uma vida inteira. Será que vale a pena você pegar o seu dinheiro de uma vida inteira, ou você trabalhou uma vida inteira numa empresa e você saiu, você foi demitido e você agora resolveu virar empreendedor? Porque nós somos um país de muita gente que gosta de empreender e que tem muito essa propensão, mas às vezes é uma busca de informação de uma forma muito superficial. E o nosso papel lá no Sebrae é exatamente esse, falar para esse candidato empresário que ele precisa abrir, mas ele precisa abrir com consciência. Porque ele está tão envolvido emocionalmente, ele quer que aquilo dê certo. Eu percebo isso até com amigos, às vezes, que eles falam assim: Elisandra, você que trabalha no Sebrae, eu estou querendo abrir um negócio, mas ele quer me convencer que o negócio vai dar certo. E ele não precisa me convencer, não é a mim que ele tem que convencer. Eu falo para ele, o que você precisa é de números, você precisa de evidências que esse negócio... É claro que você nunca vai ter certeza absoluta, mas quanto mais informação você tiver para que você tenha certeza que aquilo vai minimizar os erros ou que aquilo não vai dar certo, porque é melhor você saber, dessa forma não vai dar certo, então vamos rever. Sim. Aí, às vezes, ele chega lá e eu falo, bom, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer dar certo. Vamos pensar no sentido contrário. O que a gente pode fazer para esse negócio dar certo? E eu percebo também muito empresário na região crescendo ou mudando o ramo ou fazendo novos negócios. Tem muita gente que fecha, mas também tem muita gente que cria novas oportunidades, novas oportunidades para abrir novos negócios, né? Mudar um pouco o segmento, ou então diversificar aumentar, diversificar. Vezes, né? Ele busca novas oportunidades. E nem sempre ele pensa para fazer aquilo, né? Nem sempre ele busca uma informação. Será que a minha empresa também está... Eu faço um estudo de viabilidade técnica e econômica para ver se a minha empresa ela tem capacidade para fazer isso, que é o que ele falou, o Zoroastro falou. O empresário, ele na verdade, ele fala assim, mas eu não tiro nada, não tiro dinheiro na minha empresa, eu só tiro para pagar minhas contas. Mas, às vezes, ele sangra a empresa de uma tal forma, porque o que ele tira, eu não tenho salário, mas eu só tiro o que sobra. Na verdade, ele está tirando muito além do que ele deveria tirar. Então, ele sai abrindo negócios e, às vezes,
aquele negócio poderia ter esperado um pouquinho, né? Entendi. Ele poderia ter olhado um pouquinho com mais carinho e talvez estruturado um pouco melhor a empresa, estruturado talvez o back-office, a parte de estruturação da empresa, criado os cargos, os locais onde as pessoas podem trabalhar e organizar um pouco melhor. E depois, se for o caso, abrir uma nova loja, né? Mas às vezes é uma sede muito grande de aumentar ou de ver o negócio crescer sem realmente uma consistência, sem realmente um planejamento para saber se aquilo é real ou não. Então, eu percebo muito isso nos empresários. Tomando decisões, crescendo, muitas vezes, alguns realmente fechando, mas nesse último ano a gente não percebeu muito o negócio encerrando a operação. Às vezes recuando um pouco, mas são setores. Alguns setores, eles estão crescendo, eles estão melhorando, eles estão buscando novas oportunidades, mas outros não, né? Então, se você for pensar assim, setor de beleza, não vejo setor de beleza reclamar. As mulheres, elas investem pesado em beleza e não é um setor que está em decrescimento. Se você for olhar o setor de uma forma geral, você percebe que é um setor que, na verdade, ele está em crescimento, está em expansão. Então, eu acho que é uma questão de você perceber o que tem a ver com você, o que tem a ver com o local, com o que falta aqui, o que tem a ver que eu poderia abrir, que poderia ser bom. E fica uma sensação para mim, né? Eu não sei se vocês como especialistas na área concordam, que a gestão faz muita diferença, isso a gente vê exemplos aí a 3x2, né? Às vezes um determinado comércio, num determinado ramo, gerido por alguém, quebra. Vai uma outra determinada pessoa para lá, no mesmo espaço, na mesma área, e parece que tem um toque de Midas e transforma aquilo, né? E transforma o que foi insucesso a ponto de quebrar, de precisar ser vendido, num case, num resultado expressivo, num resultado que aponta expansão, que aponta crescimento. Tem muito disso também, de quem está do lado de cá do balcão, né? Está organizando, criando metas, objetivos, planejando e executando de forma bem sucedida. Faz diferença mesmo? E em que percentual, se é que faz, na visão de vocês? Eu acho que faz muita diferença quando o empresário, ele busca essa informação e ele quer melhorar o negócio dele, mas ele também, que não é só feeling, né? Você olha assim, empresas que você fala assim, se você fosse me perguntar, eu abriria nesse local, eu diria não, pelo amor de Deus, não abre, né? Não, mas a empresa não é simplesmente só um produto, ela não é simplesmente só definir um atendimento, ela é o todo, uma coisa depende da outra. Entendi. É um ciclo. Você não pode dizer assim, num restaurante eu tenho um excelente atendimento, o garçom ele atende muito bem, mas o prato demora demais, ou então o prato vem ruim, ou então a conta demora para chegar. Você vai numa farmácia, você é rapidamente atendido no balcão, mas quando você chega no caixa, o caixa não anda. Então, assim, é muito bom num lado, mas é muito ruim no outro. Fica parecendo aquela coisa da orquestra. Está tudo funcionando bem, exatamente. Você vê que está tudo funcionando bem, você sabe que tem particularidade, que cada um é um músico ali, que o maestro, né, não sei se funciona muito aquela história daquela regência toda, mas teoricamente funciona, né, e você olhando o aspecto integral, você, caramba, agora se alguém pisa na bola, você viu, o cara lá do saxofone pisou na bola, o cara do trompete desafinou, né, você percebe claramente que alguma coisa aconteceu naquela engrenagem que travou. Não sei se cabe a comparação para o dia a dia da empresa, Zoroastro. Não, vale, sem dúvida nenhuma. Tem uma máxima aí em relação a processos, que o seu processo, por melhor que ele seja, ele vai ser igual ao pior processo. Então, existem alguns processos na empresa, por exemplo, eu posso ter um excelente processo de atendimento, mas se o meu processo de estoque for ruim, o meu processo de atendimento também será ruim. Ele não vai funcionar, entendeu? Porque eu não vou ter o produto lá na hora que ele deveria ter, enfim, vou ter falta de produtos importantes. Então, o seu melhor processo acaba sendo, é uma frase assim, até meio complicada, mas o meu melhor processo é o pior processo. Então, eu tenho sempre que entender o que não está funcionando para corrigir, para que os outros bons processos realmente venham à tona e agreguem valor ao negócio, né? Então, assim, no frigir dos ovos,
independente do contexto econômico que virá, uma economia liberal, uma economia pró-mercado, inclusive eu quero destacar que é a primeira vez que, se tudo realmente acontecer como está sendo dito pelo atual ministro da Economia, né, pela primeira vez nós teremos uma economia realmente pró-mercado e liberal. Então, assim, conceitos como neoliberalismo, assim, eles não existem. Isso é uma coisa muito coloquial, ideológica. Eu estou falando aqui como economista, né? Não existe, porque nós nunca tivemos um old liberalismo para falar de neo. Nós sempre tivemos, desde a redemocratização, nós sempre tivemos um Estado social-democrata. Sim. Entendeu? É como se a gente, assim, nos Estados Unidos tem lá os democratas e os republicanos, né? Nós só tivemos aqui no Brasil democratas. Um governo democrata, progressista, né? Não vou citar partidos aqui, mas em todos eles o viés era esse. O viés é esse, é democrata, o pensamento progressista. Pela primeira vez teremos um pensamento republicano, digamos assim, no sentido aí já político, econômico, como ocorre nos Estados Unidos, apenas esse bipartidarismo. Aqui nós temos vários partidos, né? Então, independente desse contexto econômico que será concretizado, é fundamental que você tenha esse direcionamento, entendeu? Então, o evento do dia 31, ele vai contribuir para esse direcionamento. A pior coisa que tem é você entrar numa tempestade sem saber as estradas que você pode utilizar para fugir um pouco da tempestade. Então, o direcionamento do dia, que vai ser feito no dia 31, que assim, não é reinvenção da roda não, tá? Existe a metodologia, eu vou ter que americanizar de novo, não tem jeito. Essa metodologia, ela é chamada de Strategic Intent, né? Se você traduzir ao pé da letra, é intento estratégico, né? É isso, né? Empresas como a Johnson & Johnson utilizam com gerentes, diretores, supervisores, em vários níveis, essa metodologia de definir o direcionamento do ano, do período de 12 ou 18 meses, contando através do storytelling e design thinking. Algumas pessoas podem pensar assim, mas poxa, você está falando da Johnson & Johnson. Não, mas eu já utilizo isso em empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, que é o que a Elisandra falou, né? Tem duas questões relevantes aí. A empresa tem que estar minimamente estruturada, ter informações sobre ela, né? Para ter o melhor ganho possível nesse evento. E o dono, o empresário e a empresária precisa participar, entendeu? Que é quem tem o feeling, quem tem a experiência para poder contribuir na hora lá de colocar e construir a história que vai ser. De quem toma a decisão. De quem toma a decisão. Construir como é que vai ser a nossa história nesses próximos 12 meses? Como é que ela vai começar e como é que ela vai terminar? É esse direcionamento que vai ser feito no dia 31, que, independente do contexto que vem por aí, você, empresário e empresária, precisa ter esse direcionamento. Tem as ferramentas para encarar o que vier. Isso é o mais importante. Encarar o que vier. Gente, gostaram? Eu tenho certeza que sim. Então façam, por favor, a inscrição. O Café com Negócios é quinta-feira que vem, dia 31 de janeiro, no Green Hotéis, na parte da manhã, de 9 da manhã até 1 da tarde. As inscrições estão abertas no escritório do Sebrae, 2643-0805, é isso? Exatamente. Ou 0800-570-0800, aqui na Raul Veiga, no centro de Cabo Frio, no escritório do Sebrae, aqui na nossa região, escritório comandado pela minha queridíssima amiga Ana Cláudia Melo Vieira. É uma grande oportunidade, algumas já aconteceram, então o ano já começou, não acredita naquilo que querem te convencer de que o ano só começa depois do carnaval, não é assim. Não podemos ficar parados. O ano já começou, gente, vamos trabalhar. Eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está planejando, eu sei que você está lutando aí do dia a dia da tua empresa, do teu negócio para fazer as coisas acontecerem, e é isso mesmo, Não acredita não porque alguém mais esperto inventou essa história. Não, rapaz, o ano só começa depois do carnaval, e aí você acredita nisso, fica parado e o cara tá lá, só trabalhando e correndo na tua frente. Então não se deixa levar por esse tipo de frase feita que não contribui em nada para o teu dia a dia. O ano já começou, desde o dia 1º de janeiro, já é 2019. Vamos embora arregaçar a manga, trabalhar, mãos à obra, é hora de empreender. Inscrições lá para o Café com Negócio, que terá essa presença importante do Zoroastro Esteves. Você percebe, já conhece ele aqui do programa, essa capacidade que ele tem de transmitir a informação e de levar coisa boa para a gente. É ele que está lá. Vai alguém mais contigo? Ou é você que comanda lá o Café com Negócio? Como
equipe? E a equipe, Elisandra, e Suelen e Fernando. A gente vai estar lá para dar o suporte, para orientar os empresários. Né? E é mãos à obra, né? E a equipe do escritório. A equipe do escritório do Sebrae estará lá contribuindo para o evento, né? Porque é a ideia, né? Cocriação. Então, nós daremos suporte para os participantes, para a construção, para escrever essa história. Entendeu? Já vai sair com essa história embaixo do braço, vai né? sair Depois com a é só... Depois é só passar limpo e comunicar para a equipe. Isso aí, bacana. Irmão, prazer te receber. Sempre uma alegria tê-lo aqui no estúdio, viu? Sucesso. Tá, muito obrigado. Um prazer novamente estar aqui. Alegria nossa. Elisandra, obrigado, viu? Um grande abraço a todos e espero vocês lá no Sebrae. É só ligar e marcar um atendimento que a gente está prontamente esperando a todos. Legal. 2643-0805 ou 0800-570-0800 são os contatos do Sebrae aqui na região dos Lagos. Acabei de conversar com o consultor Zoroastro Esteves e com a analista Elisandra Weigert aqui no programa Sidney Marinho. Café com Negócios é quinta-feira que vem, dia 31. Pessoal, deixa eu fazer uma saudação especial, né? Quando a gente recebe um novo parceiro é razão de muita alegria e eu quero fazer uma saudação à LM Distribuidor, uma empresa genuinamente aqui da região dos Lagos, hoje sediada em São Pedro da Aldeia, uma sede maravilhosa, né? Com espaço para distribuição das principais marcas de bebidas e alimentos desse país. A LM distribui para todo o estado do Rio, pelas estradas do Rio de Janeiro. A nossa equipe de logística, de distribuição, leva até o seu comércio de pequeno, médio e grande porte essas grandes marcas e esses grandes produtos. Aqui na região, a LM é exclusiva de várias dessas marcas, viu? Então consulte nossa equipe de vendas, também especializada no apoio à realização do teu evento, seja de qual porte for. LM Distribuidor, aqui na região dos Lagos e nessa parceria com o programa Sidney Marinho e também com as nossas transmissões do futebol. Queria te convidar a assistir pela primeira vez aqui do nosso programa um institucional, né, da LM Distribuidor que nossa equipe preparou, e aproveito para agradecer ao Lúdio e a toda a equipe da LM, né, pela confiança, pela credibilidade no trabalho da nossa equipe para se comunicar diariamente com essas milhares de pessoas que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais, pelos canais de vídeo, enfim, em todas as plataformas. Lúdio, meu irmão, obrigado pela confiança, seja bem-vindo e pela primeira vez aqui no nosso programa um institucional da LM Distribuidor. Pelas estradas do Rio de Janeiro, a LM Distribuidor leva até você as marcas mais consagradas do Brasil e do mundo. Com uma avançada estrutura logística de distribuição, a LM atua com agilidade e entregas rápidas em todas as regiões do estado. Nossa equipe de vendas está pronta para atender a comércios e eventos de todos os portes, sempre com as melhores condições. Gerando mais de 100 empregos diretos, a LM Distribuidor contribui para o crescimento econômico da região. A LM distribui com exclusividade para a região dos Lagos várias marcas importantes de bebidas e alimentos. Consulte a nossa equipe. De sua sede na região dos Lagos para todo o estado do Rio, a LM Distribuidor leva as melhores marcas até você. Bacana, né? LM Distribuidor pelas estradas do Rio, levando até você as melhores marcas de alimentos e bebidas. Um rápido intervalo, eu volto na sequência, na Litoral News, a imagem da nossa cidade na edição de hoje do programa Sidney Marinho. Até já!